Olá, amados. Todos estão bem? Deu para compreender bem o vídeo anterior falando sobre o consolo? Né? Então vamos dar um resuminho, né? Nós vimos que consolar no Antigo Testamento, ele era usado no sentido material. Você vai para a batalha, você vai vencer. Vamos lá, Deus está do seu lado. Seria um encorajamento para batalhas. Aparece também em Isaías 57, 17 e 18, que o consolo do Senhor vem depois que Deus aponta o erro da pessoa, aponta o castigo e então ele dá a consolação com o perdão. Né? E o mais próximo do sentido de sentimento, uma vez que no Antigo Testamento consolo é usado mais como encorajamento para guerras, para batalhas, o mais próximo ao consolo sentimental está em Jeremias 42:10, quando Deus ele se autoconsola, né? A palavra ali na tradução nossa em português não reflete o original, infelizmente. Ali aparece arrependimento, né? Deus se arrependeu do mal que estava fazendo ao seu povo. Mas o verbo ali, nihon, quer dizer que Deus se consolou, Deus se confortou, embora Deus estivesse lamentando o fato de ter que corrigir os irmãos, os judeus, ele se consolou de que aquilo bastava. Né? Ele se convenceu de que aquilo bastava. E em português usaram a palavra arrependimento, que é difícil nós entendermos profundamente o sentimento de Deus. Então, existe essa liberdade literária, que às vezes causa problemas, né? Mas Deus se consolou de que bastava, estava bom ali. Né? Nós vimos no uso do Novo Testamento, né, que consolo serve a palavra, né, são 5 palavras diferentes, serve para exortar, consolar, encorajar, dar comodidade, fazer até mesmo pedidos, né, para nitelmai. Depois nós vimos que é uma expressão de amor. E a primeira vez que aparece é na primeira carta aos Tessalonicenses, escrita lá pelo ano 49 mais ou menos, né, quando Paulo exortava e encorajava os irmãos a viverem de modo digno de Deus, né, para poderem compreender o porquê eles foram chamados para o reino do Senhor. Então, encorajamento passa a ser algo sentimental. O uso passa a ser assim, expressão de simpatia, de estar junto com, né? De sofrer a mesma dor. Depois nós vimos o nutétel, que é uma outra palavra que significa arrumar a mente. Quando Deus nos adverte, quando Ele nos aconselha, quando Ele admoesta, né? Vamos, rapaz! Então, esse admoestar, esse instruir, traz para nós um consolo. Deus está prestando atenção em mim. Deus está querendo cuidar de mim. Né? Epitimal quer dizer repreender, censurar, desaprovar, porém sem penalidade. Você fez errado, olha, eu vou fazer junto com você. Tá? Então, repreendeu, censurou, não é assim, mas eu vou fazer junto com você. Eu estou junto, eu não vou. Não é assim, vá fazer de novo, ou você vai ficar de castigo. Sem penalidades. Desaprovou, mas eu estou junto com você para ensiná-lo a fazer novamente. E Deus tem muita paciência conosco quando faz isso. Copto quer dizer bater no peito. Eu me abomino no pó e nas cinzas. O pranto, o luto, aquele dar murro no chão quando nós precisamos de consolo. Por quê? Acaba imprimindo em nós o lipel. Lipel é causar dor, penitência. Muitos se consolavam e, infelizmente, ainda se consolam causando dores em si mesmos. Né? Quando isso passa de um limite, quando isso é uma coisa muito constante, precisa de psicólogo, né? Precisa de psiquiatra, precisa de um regulador de humor, tá? Mas existe essa autoflagelação, parece que traz um consolo.
E a Igreja Católica usou isso na Baixa Idade Média, quando fez a doutrina da penitência, né? Quer dizer, quando você sofrer, Deus vai ter misericórdia. Deus quer ver você sofrendo. Não é isso. Tanto Deus não quer nos ver sofrendo, que ele se fez filho, né? Por amor a nós, se colocou na cruz para receber todas as penitências do pecado nosso, porque ele não teve pecado e não tem pecado nenhum, para que nós não tenhamos mais que fazer isso. Isso não traz consolo. O que traz consolo é saber que o Pai, o Filho, o Espírito Santo agem nos trazendo consolo. É o assunto de hoje. Né? Nós vamos ver nas Escrituras a própria Trindade cuidando de nós, a própria Trindade individualmente, cada pessoa da Trindade trazendo consolo, conforto, e a Trindade de uma vez só, né? Juntando-se para trazer o conforto, o consolo para todos nós. O primeiro texto que eu quero ver, é claro, é sobre o Deus como Pai, é no belo Salmo 23. Belo Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a vara era aquele bastão comprido que o pastor usava para bater nos animais que tentavam pegar as ovelhas. E o cajado, aquele torto, né, parecendo um cabo de guarda-chuva, né, aquele bem torto, era para trazer a ovelha para perto. Então significava tanto a proteção de Deus quanto a correção de Deus, trazia para Davi, o salmista aqui, o consolo. Porque o teu ato de me proteger e de me corrigir significa que o Senhor me ama. O Senhor traz isso, me traz para perto de ti. Então, Deus Pai trazendo o consolo. Outro texto agora no Novo Testamento, né, nós leremos mais textos do Novo Testamento, está em Romanos capítulo 15, versículo 5, falando de Deus Pai sendo a origem do consolo. Romanos 15, versículo 5 diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação, ou seja, de onde surgem a origem da paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, de acordo com Jesus E aí, então, vocês encontrem, pensem concordemente a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que Deus é a origem do consolo. Né? Ora, o Deus da paciência e consolação. Outro texto que eu quero ler com vocês é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Existe uma coisa muito impressionante e bonita nesse texto aqui, que a construção original do grego desse versículo mostra assim, o Deus que se coloca ao lado de vocês para trazer consolo. O Deus que fica junto com vocês. Aqui já nos dá a entender, daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes, que é a ação de Deus como Espírito Santo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aqui Paulo escreve, o Deus de toda consolação, aquele que se coloca ao lado de você no sofrimento para trazer consolo, é a pessoa do Pai junto com o Espírito Santo. É a fusão do amor de Deus Pai e Espírito Santo. Ainda a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito.
Então o apóstolo Paulo estava assim precisando de um conforto, um amigo ali do lado. Então ele diz: porém, Deus que conforta os abatidos, Deus Pai que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele foi prático. Eu sei que ele é a origem de tudo isso. Ele foi muito prático, mandando Tito estar comigo. Porque Deus não vai bater na nossa porta. Oi, eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vim aqui consolar você. Não, ele encaminha, né, a sua palavra àqueles que conhecem a sua palavra para nos trazer palavras de conforto. Temos também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Mais uma vez, o apóstolo Paulo mostra a junção da Trindade. É um Deus só, que é chamado de Pai, é chamado de Filho, é chamado de Espírito Santo. E aqui ele fala que Jesus, né, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Deus é a origem da consolação. Fala que nessa junção dos dois, ele vai nos dar consolação e boa esperança mediante a graça. A graça é Deus na cruz, em Cristo Jesus. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Com Cristo não, perdão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a junção da Trindade, tendo Deus Pai como origem do consolo, do conforto. Agora nós vamos ver a pessoa do Filho, Jesus, como o nosso consolador. Isaías 61, sim, profeta Isaías, Isaías para os apaixonados, né, pelo texto, o evangelho do Antigo Testamento, Isaías, equipara-se assim a mensagem dos 4 evangelhos e mais Romanos, né, quando ele mostra o pecado, depois a consolação. Isaías 61, versículo de número 2, falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, profecia a respeito de Cristo, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É a profecia de que Jesus viria para isso, para morrer e nos dar a liberdade e consolar a todos os que choram. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14. Lembrando que os capítulos de 13 a 17, Jesus está ali na mesa da Santa Ceia, né, onde ele institui a Santa Ceia, capítulos 13 a 17, e no meio da conversa, no capítulo 14, versículo 18, ele fala a respeito do consolo, de estar junto. Lembra lá que Paulo fala que Deus está junto conosco para nos trazer consolo? Então veja aqui, João capítulo 14, eu vou ler o 16 e 17 para dar uma compreensão melhor. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Falando desse conflito. Não, eu vou morrer, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Órfão? Jesus é o Pai.
Filho é o Pai. O Filho é o Espírito Santo, um Deus só. E não vou deixá-los órfãos, voltarei para vós outros. Tanto na ressurreição, ele voltou, quanto no ato do Espírito Santo, que ele falou no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus aqui, ele mostra a centralidade da Trindade, um único Deus, agindo no nosso consolo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós lemos no versículo 3, né? Deus sendo a fonte, estar ao nosso lado para nos consolar. Ele continua falando a respeito disso. Daí ele vai falar de Jesus, sendo Cristo também o nosso consolador. Vejam bem, eu vou ler desde o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Lembra? Ele fica ao nosso lado para nos dar consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O Filho é a fonte da consolação. O Pai é a fonte da consolação. E agora nós vamos ver o Espírito Santo, né? No texto que nós também já lemos, né? João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele vai morar, nós somos a morada do Espírito Santo. Vejam, capítulo 15, versículo 26, também de João, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Consolador, Paráclitos, né? Aquele aguardado para nos trazer o consolo. Capítulo 16, ainda de João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. É o Senhor Jesus que manda o Consolador estar conosco. Consolador, o Espírito Santo estar conosco. Voltando agora para o capítulo 14 de João, versículos 26 e 27. João 14, 26 e 27, nós lemos assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai enviará, lá no capítulo 16, versículo 7, Cristo enviará. O Pai e o Filho estão enviando-se a si mesmos como Espírito Santo. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Fiquem calmos, consolados, ele vai ensinar. Você lê a Bíblia, não entende? Calma, ore, peça para o Espírito Santo te ensinar e você vai aprender. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, o consolo, o conforto. A minha paz vos dou, aquela que eu estou sentindo, mesmo sabendo que daqui a pouco vão me trair, vão me negar, vão me julgar falsamente, vão me colocar na cruz, vão me matar. Essa paz não vou lá dou como o mundo a dá. Não é igualzinho ao mundo. Não se turbe, não deixe seu coração confuso num turbilhão.
Não se turbe e rode, não deixe seu coração rodando. Estou com a cabeça virada, está tudo rodando na minha mente. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, é muito bom saber que Deus, o único e suficiente Deus, é a fonte do consolo, da consolação. E é nas atitudes de Deus, até mesmo quando pesa a nossa consciência, Ele está nos dando consolo e se interessa por nós. Quem nos consola é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o único Deus. Que Deus traga consolo para o coração de cada um de vocês, sabendo disso, que Deus se coloca ao nosso lado, entende a nossa dor e aí traz o consolo perfeito. Ó Pai amado, não sabemos como agradecer o ato do Senhor estar conosco, nos trazendo consolo. O Senhor nos consola com a tua vara e o teu cajado. Quando somos corrigidos por ti, nós somos consolados, porque sabemos que o Senhor só corrige a quem ama. Derrama, Senhor, sobre os ouvintes deste vídeo o consolo que vem de ti, de Cristo e do Espírito Santo, porque o Senhor é um só. Senhor, derrama a tua graça, misericórdia e bondade. É o que pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que o consolo eterno do Pai esteja na vida de todos vocês.